for the good time, 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 living for the good time, good time. Está começando mais um programa 5 minutos e, como você já sabe, nosso objetivo é inspirar você a mudar e melhorar a sua vida. Estamos esperando o seu contato para perguntas e sugestões através do nosso e-mail, que é 5.minutos@tvmundi.com.br, e entre também no nosso site para você ter mais informações, que é www.5minutos.com.br. Todos dizem que o primeiro contato entre a mãe e o filho começa no ventre. Mas você sabia que existe uma técnica para que essa troca de energia seja mais intensa e para melhorar tudo isso? Você já ouviu falar da Shantala? Você sabe como que isso funciona? Para isso, a gente vai conversar um pouquinho com a Isabelle, que é terapeuta e naturóloga, e está aqui para poder tirar um pouquinho das dúvidas sobre a Shantala, para conhecer um pouquinho mais sobre essa técnica tão maravilhosa. Tudo bem, Isabelle? Tudo bem. Então tá bom. Isabelle, qual que é a origem da Shantala? A Shantala é uma massagem que surgiu na Índia há muitos e muitos anos, tanto que na Índia ela nem tem nome, de tão que ela está incorporada no dia a dia, nos cuidados com a criança. Mas foi um obstetra francês que um dia, passando por Calcutá, viu uma mulher cuidando da filha, massageando, acariciando a criança, que pediu se ele poderia tirar fotos, podia registrar aquela sequência de movimentos, e batizou a técnica com o nome da mãe, Shantala. E aí que ela ficou conhecida no Ocidente. Olha que fantástico. Então quer dizer que dentro do Oriente, ali na Índia, é muito comum, dentro da própria família, ter esse contato físico com as pessoas, ou até mesmo com as crianças. Essa coisa, doeu, faz uma massagenzinha que passa, é mais ou menos essa a ideia? Sim, lá, na verdade, não é todo mundo que tem esse contato físico tão próximo. A massagem é sempre feita pela mãe na criança. Aqui no Ocidente que a gente trouxe essa possibilidade também para um pai, para uma cuidadora, para uma babá, para alguém que esteja realmente próximo e queira enriquecer. Agora, Shantala, ela tem alguma contraindicação para as mães que estão ouvindo? Às vezes querem, não, isso pode ser legal. Tem alguma contraindicação para as crianças? Tem. A Shantala, ela não pode ser feita quando a criança está com algum tipo de infecção ou com febre. E a gente recomenda que ela seja feita cerca de 20, 30 minutos depois da mamada. Então, a criança não está com fome, mas também ela não está mais com a barriga cheia, porque pode ser muito desconfortável. Machuca, né? Agora, quais são os benefícios da Shantala entre essa conexão entre mãe e filho? Por que é legal fazer Shantala? Normando, o contato tátil, esse que é um dos nossos 5 sentidos, ele é muito importante para o desenvolvimento muscular, neurológico e o desenvolvimento psicoemocional da criança. Então ela se sente segura, amada, cuidada, protegida pela mãe ou pela pessoa que está cuidando dela naquele momento, vai fazer com que ela se desenvolva melhor, mais rápido, mais saudável, a musculatura começa a responder mais, e tudo isso é um grande estímulo para o cérebro. Então, o próprio cérebro da criança vai ganhando agilidade, vai se desenvolvendo com mais rapidez. Entendi. Fora isso, a massagem ela também alivia muito as temidas cólicas dos nenéns. Para cólica também? Para cólica. Como a massagem mexe muito na região do ventre e aquece, isso diminui a dor, que é bastante comum nos primeiros meses de vida. E também uma outra coisa, as cólicas elas são causadas porque o intestino, fisiologicamente falando, ele só consegue sentir dor através do movimento de distensão, essa coisa como se fosse uma bexiga. Então, quando você distende os receptores de dor, o intestino sente dor quando ele distende, ou seja, se está inflado, se ele está cheio, ele sente dor. Então, eu acredito que a Shantala ela vai ajudar os famosos movimentos peristálticos, que vão ajudar com que
todo esse gás, com tudo isso, acabe se saindo, né, vamos dizer assim. Isso, inclusive a gente recomenda nas aulas que a mãe coloque uma toalha ou uma fraldinha na hora de fazer a massagem na criança. A massagem é feita com a criança no colo da mãe. E porque com o relaxamento, o intestino funciona, a urina também sai com mais facilidade. O corpo da criança está solto. Então, para evitar surpresas, a gente já coloca uma toalhinha, coloca uma fraldinha para a criança poder se sujar sem que a mãe fique brava. Não tem problema nenhum. Tá, mas então, além da parte fisiológica, porque vai acabar ajudando no funcionamento do organismo, ele ajuda também nessa parte de formação emocional da criança? Sim. O contato emocional, ele é percebido pela criança de N maneiras. Não só o contato físico, mas também pelo tom de voz, pelo olhar, pela alimentação que é dada para aquela criança. Então, quando ela não recebe o alimento, como qualquer animal, ela se sente desprotegida. Então, tudo que a gente pode fazer para que a criança se sinta amada, se sinta acolhida, se sinta cuidada, isso vai fazer com que ela tenha uma segurança emocional. Como se fosse um alicerce para, né? No futuro. Vai virar um adulto com muito mais chances de ser emocionalmente saudável. Tem coisa que às vezes a gente não entende o porquê que faz tanta diferença, mas às vezes, como dizem, muitos médicos relatam que crianças que nascem de parto normal têm uma grande diferença de crianças que nascem pela cesariana, né? E acho que assim que, por exemplo, crianças que possam ter recebido Chantala pela mãe nessa primeira fase e as que não recebam, deve ter uma diferença nessa formação quando adultos, né? Existem pesquisas feitas a respeito, principalmente nos Estados Unidos, falando exatamente sobre o desenvolvimento cognitivo e emocional através do toque. Mas essas pesquisas ainda não dão dados para a gente tão específicos, né? Algo mais sensitivo, para afirmar. Mas de qualquer maneira é uma prática tão gostosa que até quem está fazendo a massagem relaxa um pouquinho e curte o momento com a criança. Então faz bem. Acaba sendo um momento de você desfrutar bem aquilo, para você conseguir conhecer melhor o teu filho, sua filha, e não ter essa trava, né? Ser uma coisa mais solta de fazer isso. Agora, como que a mãe pode aprender Chantala? Aonde se aprende Chantala? Que todo mundo deve estar perguntando. Não, legal, mas onde é que eu vou aprender isso? Na internet? Não. Onde pode aprender? O ideal é que ela faça um curso presencial. Tem cursos super rápidos, ela pode pegar um sábado e aprender. Existem ótimos livros, ótimos DVDs no mercado, mas eu sempre aconselho um curso presencial. Porque aí ela pode tirar dúvida, ela pode treinar, ela vai ganhar segurança para cuidar do próprio bebê, que naquele momento é a coisa mais importante. Sim, sim. E conhecer isso. E dentro da Chantala, por exemplo, que na Ayurveda ainda tem até algumas orientações com relação à alimentação, esse tipo de coisa. A Chantala tem alguma derivação disso também ou não? Não, a Chantala, ela só aconselha ali a questão da mamada. E ao contrário da Ayurveda, onde a gente usa óleos diferentes para cada tipo de pessoa, na Chantala a gente usa um óleo vegetal puro. Sem corante, sem aromatizante, sem nada misturado, porque a pele do bebê ela é muito sensível. Então a gente não quer uma alergia, não quer uma irritação, é tudo mais natural e vegetal possível. Legal. E isso também, não sei se existe algum dado, mas a Chantala também ajuda na formação física, por exemplo, de uma coluna, de ser colocado no lugar, flexibilidade, esse tipo de coisa? Eu diria que mais na flexibilidade do que na formação da estrutura óssea em si. Porque a Chantala também tem alguns alongamentos. Então, é uma prática que quando a criança começa, é muito provável que ela continue brincando de alongar o próprio corpo, mesmo quando ela cresce. Então, ela vai ter mais flexibilidade, ela vai ter um manejo muscular aí mais solto. Sim, a criança faz isso. Eu lembro quando eu mesmo era criança, eu adorava mostrar para todo mundo que eu conseguia colocar o pé atrás da nuca. E hoje acho que nem se eu quiser, talvez se eu quiser tentar muito,
eu cheguei perto, mas melhor não. Então, mas voltando agora uma outra coisa, até que idade é legal fazer Shantala? Olha, a Shantala ela é recomendada a partir dos 30, 40 dias de vida da criança. Agora, se a mãe tiver uma criança saudável, quiser começar alguns movimentos antes, ela pode. Até os 7 anos. Até 7 anos? Eu achei que fossem só para bebês mesmo, não, né? Então, é para crianças também. Dá para ficar bastante tempo, né? Mas aí, conforme a criança vai crescendo, a gente precisa de algumas ajudas. Tá. Uma chupeta, um chocalho, um brinquedo. Uma história, para que ela vá pegando essa prática. E mais aí, ou menos como yoga, né? Yoga, nós tivemos uma outra entrevistada, que é a Laila, ela comentando sobre yoga, falou que usa a história do lobo mau, que vai pegar chapeuzinho vermelho, então abaixa para não pegar alguma... Isso. Mais ou menos desse tipo de... E a partir dos 7 anos ela só perde o nome de Shantala, ela vira uma massagem tradicional. Uma massagem tradicional. Mas respeitando sempre a estrutura física de uma criança. Mas existem movimentos específicos para? Sim, sim. A Shantala ela tem uma sequência bem definida, bem clara, para facilitar aí as mamães e os papais que quiserem treinar. Legal, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. For the good time, good time, good time.